tudo bom? Eu sou Luciana Almeida da Silva Teixeira, uma das fundadoras e coordenadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Estou com a minha colega Denise Argemi e a colega Daniela. Denise, é contigo. Ok, então eu sou Denise Argemi, também cofundadora do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Hoje a nossa convidada é a doutora Daniele Carpes Juliano, lá de Santo Augusto, né, Lu? Isso. Daniele Carpes Juliano, nossa colega de Santo Augusto, a gente quer te ouvir. É um prazer te receber no Movimento 50-50. Por favor, me conta, Dani, como é que é? Posso te chamar de Dani? Como é que é? Me conta a tua trajetória enquanto mulher dentro da instituição e como tu te enxerga dentro da sociedade hoje, 2020. Oi, Luciana, Denise. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. Na verdade, somos todas unidas por o mesmo propósito, né? Precisamos fortalecer esse movimento e eu gostaria então de agradecer, enfim, e dizer que eu estou participando do movimento porque eu acredito que precisamos terminar essa desigualdade, né? A gente já contou tantos espaços, foi um longo caminho, mas contamos o voto a cargos políticos, postos de liderança, enfim. São alguns exemplos dos direitos que nós, mulheres, conseguimos. Porém, nós precisamos fortalecer esse movimento de que mulher é casa, de que mulher é na cozinha, esse tipo de coisa que é muito forte na sociedade machista em que vivemos. Então, eu participo desse movimento, as colegas apoiando esse movimento, um grande movimento, né? E esperando que tenhamos o apoio dos homens e da sociedade no geral. É isso que buscamos, inclusive. Daniele, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é ser advogada aí em Santo Augusto? Gurias, assim, eu formei há pouco tempo, né? Eu formei em 2015 e 2016, na virada do ano ali. E eu estou advogando desde 2016, aqui em Santo Augusto. Eu senti um pouco de dificuldade quando eu cheguei aqui. É uma comarca pequena, né? E eu cheguei aqui, caí de paraquedas, porque eu casei e aí vim morar em Santo Augusto. Então, eu vim para cá por causa do meu marido. Não tenho laços, vínculos, assim, com parentes, né? Só pelo lado dele. Então, eu encontrei bastante dificuldade, inclusive para mim trabalhar, porque geralmente, quando tu começa na tua profissão, os parentes vão te indicando e vira aquela questão de então mesmo. E também por conta de que eu não encontrei colegas aqui para conversar, para um bate-papo, até quem sabe para mim dividir o escritório, né? Porque quando eu cheguei aqui eu não tinha planos de abrir um escritório logo, e aí depois se consolidou, abri um escritório e abri um escritório sozinha. E eu encontrei dificuldade, que os colegas, assim, eles não tinham uma abertura muito grande, uma pessoa já vindo de outra cidade e uma mulher. Então, eu encontrei essa dificuldade e, assim, eu posso falar para vocês que nas questões práticas do direito, inclusive, quando eu ia lá, perguntava alguma coisa, queria tirar uma dúvida. Então, assim, na totalidade, eu só encontrei ajuda com pessoas de fora de Santo Augusto ou com colegas da faculdade ou do meu tempo de formatura, porque aqui eu senti bastante dificuldade nisso. Teve um colega meu, um advogado, inclusive, que foi muito atencioso, que me passou algumas ações no início e que me ajudou muito no início. E também o presidente da nossa seccional aqui. Esses dois homens, né, que me ajudaram, que me deram espaço no início e foi onde eu consegui começar a me firmar na carreira. E aí agora eu já tenho meu escritório, já tenho algumas ações, então tá bem legal nesse contexto, assim, já sou mais conhecida também. E a gente vem tentando fazer o nome, né? Marcar espaço, mostrar que as mulheres têm força.
Eu aqui participo da Comissão da Mulher Advogada, eu coordeno o grupo de trabalho Mais Mulheres na Política, eu venho me envolvendo nessas questões, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que essas questões que tu relataste agora fazem um pouco parte do início da carreira de todas nós. Tu fazes parte da jovem advocacia, não é? É verdade. E isso é maravilhoso, porque o futuro é de vocês. Tu sabes que ontem ainda foi aprovado lá no Conselho Federal que agora os presidentes ou as presidentas da Nacional, da Jovem Advocacia, será escolhido pelas seccionais, né? E pelas subseções. Isso é muito bacana, porque os próprios presidentes vão escolher o seu presidente nacional. Essa é uma grande vitória para vocês da Jovem Advocacia, né? Eu acho interessante isso, porque a gente se vê representada, né, Denise? Inclusive, eu acho legal a presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada, é Daniela o nome dela, né? Daniela Teixeira, é. Isso. É parente da Lu e minha... tem o mesmo nome que o meu, praticamente. Na verdade, o requerimento foi dela própria. Ela mesma fez o requerimento, né? E que ela seja a última pessoa a ocupar este cargo desta forma. Porque a partir de agora serão os colegas presidentes das subseções, das comissões, né? Da Jovem Advocacia, que vão escolher o seu presidente nacional. Por isso que eu mencionei o nome dela, Denise, porque eu li ontem na matéria que ela que sugeriu isso, e eu achei muito interessante ela enxergar esse ponto positivo dos jovens, né? Que eles têm muito a contribuir e que seja sempre assim, que vejam que os jovens têm a contribuir, que as mulheres também têm muito a contribuir, tanto que as mulheres são a maioria da população no Brasil, né? E muitas vezes a gente não se coloca nesse lugar e nem temos espaço também para se colocar nesse lugar. Então, uma mulher, presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional, que defende os direitos das mulheres e também enxerga os jovens com grande potencial, é muito importante, porque às vezes tu tá num status assim, ó, de 20 anos na advocacia e tu já acaba esquecendo um pouco como que era lá no início, alguma dificuldade, e a gente no começo precisa que seja reconhecido isso, né? E como tu falou, Denise, tu lembra como que é, e realmente são dificuldades de início de profissão, mas que ninguém te ensina que tu vai enfrentar, que ninguém te comunica que tu vai enfrentar e que tu não vê na faculdade de forma nenhuma, né? Na faculdade, mal a gente aprende a prática da advocacia, quem dirá as dificuldades da advocacia, né? Então, eu acho que é muito interessante, a Luciana sempre fala isso comigo, a questão de darmos as mãos, né? E sermos solidários uns com os outros, né? A sororidade, inclusive, porque essas dificuldades, se a gente tem com quem contar, ficam bem pequenas, né, nesse âmbito. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Que bom, tu está conduzindo assim de uma forma maravilhosa. Como é que tu vê a sororidade aí em Santo Augusto, né? A partir do pressuposto que as pessoas saibam o que é, né, a sororidade, esse sentimento de irmandade, de generosidade entre as mulheres, de troca, de acolhimento, de afago, de ajuda. Como é que é aí em Santo Augusto? Como é que tu vê isso aí? Vocês duas são fronteiriças também. Então, vocês vão entender sobre o que eu falo. Eu venho de São Borja, uma cidade muito acolhedora, né? Lá eu trabalhei muitos anos em estágios nos órgãos públicos, né? Ministério Público, Fórum, e eu via que quando os colegas vinham de outras cidades, nomeados para trabalharem lá, os nossos colegas da cidade acolhiam de uma forma maravilhosa os outros que vinham de cidades diferentes. Tinha uma acolhida muito gostosa, assim, sempre tinha uma confraternização, indicavam uma secretária, indicavam uma manicure para aquela colega, então tinha uma troca muito legal. Uhum. Eu não sei se aqui em Santo Augusto, como eu vim já para advogar, é uma situação diferente, eu encontrei um pouco dessa dificuldade, sabe? Eu tenho poucas amigas em Santo Augusto e, assim, ó, a questão de te convidarem para um mate, te convidarem para um evento, alguma coisa assim, isso no início era muito raro acontecer.
o que aconteceu? Eu sempre ouvia falar que a gente precisa estar nos meios para acontecer alguma coisa, né? Então, desde então, eu comecei a participar da OAB, quando tinha jantas, confraternizações, qualquer coisa eu participava. E desde então, o presidente da comissão me convidou para participar da Comissão da Mulher Advogada, o presidente da subseção, aliás, me convidou para participar da Comissão da Mulher Advogada. E foi só aí que eu comecei a perceber a questão da sororidade. Porque daí nós começamos a trabalhar em parceria, né, em grupo. Somos 8 colegas daqui da comissão e cada vez que a gente tem um evento, que a gente organiza alguma coisa, todas se doam muito, sabe? Tem essa questão bem próxima. Daniele, como é o nome da presidenta da CMA de Santo Augusto? É Larissa Boeira. A Larissa Boeira, tá certo. Dani, deixa eu te perguntar, Daniele, assim, ó, agora tu falaste em chegar na cidade e de uma fase já profissional, né? A Daniela profissional. Mas me conta assim, a Daniele, enquanto mulher, vivendo numa cidade da fronteira, né, onde a gente sabe que existe um machismo bem enraizado, tu conseguiu enxergar isso antes? Tu te vê assim como uma mulher hoje empoderada, que reconhece essas coisas que acontecem na sociedade? Desde quando assim que deu aquele estalo assim, não, para aí, esse é o meu lugar, eu tenho que me colocar? Porque pelo que tu traz, tu já chegou em Santo Augusto e foste procurar a ordem, foste procurar um espaço, né? Isso quer dizer que tu já te deu conta que tu precisava desse espaço. Mas me conta assim, a Daniele é mulher dentro de uma cidade de fronteira, uma cidade que é machista, né? Não vamos generalizar, mas que a gente sabe que existe, o nosso mundo, ele é um mundo machista, né? Como é que tu te colocou assim, como é que tu te descobriu essa mulher já empoderada para chegar e dizer, olha, eu quero um espaço, eu quero... Me conta. Urias, na verdade, eu acredito que eu tenha muito que melhorar, né? Não melhorar como pessoa, assim, mas como uma feminista, né? Que até muitas vezes a gente não entende muito bem o sentido da palavra feminista, ou às vezes a gente, que nem a Luciana falou, dá uma proporção muito grande a isso, né? No sentido de ser feminista. Eu sou filha, o meu pai é uma pessoa muito machista mesmo, e a gente tenta mudar isso nele, né? Com o tempo ele vem melhorando bastante. Eu tenho um irmão mais velho também, então a minha infância foi tranquila, mas a minha adolescência foi bem complicada, sabe? O meu pai, assim, ele me podava muito, não podia fazer nada. Eu lembro que a mínima coisa, assim, mas uma coisa que me marcou bastante, que uma vez eu estava pintando a unha de vermelho, eu tinha 14 anos. E ele falou, meu Deus, não deixou pintar a unha de vermelho, que horror isso. Unha vermelha para mulher. E sabe, assim, eu não gostava daquele tipo de coisa, sabe? A questão de cuidarem as roupas que eu usava. Eu tive um ex-namorado que ele me deu uma blusa e ele disse assim, mas depois tu manda costurar. E eu mandei costurar na costureira o decote da blusa. Acreditam nisso? Então, Luciana, como tu me perguntou, desde quando eu me dei por conta, eu venho sofrendo algumas questões machistas desde nova. Mas tu começa a ter uma percepção maior quando tu começa a ter maturidade, né? Eu, com 18 anos, não me sentia uma pessoa madura. E aí, com 19 para 20 anos, eu fui morar sozinha e Passo Fundo para fazer faculdade. E a partir dali, eu vi que eu tinha que me virar e que eu tinha que ser forte e tudo mais. E a partir dali, eu comecei a perceber, sabe, que eu tinha que me colocar num lugar que eu me mantivesse e que eu fosse responsável pelos meus atos e que eu encarasse a situação, independente de que eu estava tratando com homem, com mulher, eu tinha que me sentir bem, sabe? E aí foi quando eu comecei a me sentir bem, assim, não me importar com a opinião dos outros, começar a cuidar a questão do decote, de unha vermelha, capaz, eu fazia o que eu queria, assim, em relação a isso, sabe? E aí depois, foi passando um pouco tempo,
como eu saí de casa, quando eu voltei, meu pai já estava um pouco mais manso, né? Eu já estava mais velha. E aí eu me dou muito bem, meu pai é maravilhoso, uma pessoa querida, assim, um bom coração, só que ele tem isso já que vinha dos pais dele, sabe? A gente percebe que é dos antepassados esse machismo. Enraizado, né? Enraizado. Deixa eu te interromper um pouquinho para que as pessoas entendam, porque tem muitas pessoas que acham que o feminismo é o contrário do machismo, não é? Então, para a gente esclarecer, o feminismo é simplesmente o desejo de ter direitos iguais, é o direito de termos direitos iguais, independentemente de sermos homens ou mulheres, certo? Exatamente. O machismo não é o contrário, é que os homens, a maioria deles acha que são superiores às mulheres e por isso eles têm que ditar as regras, as leis e tudo. Então, só para a gente esclarecer, é disso que tu está falando, porque assim como tu, eu, certamente a Luciana e a maioria das mulheres e dos homens que nos escutam, foram criados nesse sistema. Então, isso não é culpa do teu pai, do meu, da Luciana, ou do pai da vizinha. Isso está estruturado na sociedade. Como é que tu vê isso, assim? Porque tu está relatando essa tua vivência, né? Exatamente, Denise. Nós vivemos numa sociedade onde todos são iguais, né? Perante a lei, todos somos iguais. Agora, por que perante os órgãos públicos não somos iguais? Por que muitas vezes existem mais deputados homens do que mulheres? Né? Por que perante aos cargos públicos, muitas vezes, agora acho que já mudou esse número, mas a maioria, há pouco tempo atrás, eram homens que eram juízes, promotores, era uma classe muito masculina, né? E porque a mulher nunca tinha essa atenção voltada para ela. A mulher não podia estudar porque não podia sair de casa, não podia largar os afazeres domésticos, não tinha esse apoio. Esses dias eu estava assistindo um curso do Instituto Alziras e a Adriana Biroli, eu acho que ela estava falando sobre a questão da política, né? Que muitas vezes o bloqueio das mulheres para entrarem na política é justamente os trabalhos domésticos, que controlam muito o tempo dela e ela não acha espaço para ela na sociedade como política, para viver a política, para atuar em partidos políticos. Muitas vezes os homens, eles vendem um imóvel, eles vendem um carro para pagar a campanha política, para custear os gastos. A mulher é muito comedida, é muito segura, ela não vai vender um carro para pagar a campanha política, entende? Então é tudo uma questão de estrutura mesmo, como tu falou, Denise, já vem isso enraizado, já é uma coisa que vem de antepassados, mas que a gente precisa mudar. E se não houver um movimento, isso vai continuar da mesma forma, vai passar para minha filha, inclusive, e eu não quero que passe isso para ela, eu quero que ela viva numa era onde todos sejam tratados da mesma forma, independente se é mulher ou se é homem, que tenha um espaço, que tenha um lugar na sociedade, que possam se sentir bem e que ela, inclusive, se sinta empoderada, que não tem esse rótulo, é mulher, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, pode isso, não pode aquilo. Verdade, exatamente isso. Dani, tu puxou uma coisa aí que eu não queria perguntar, mas vou ter que perguntar, né? Tu sabe que na semana passada uma deputada do partido PSL entrou com um projeto de lei, o 4213, né? Que quer extinguir a nossa política afirmativa de 30%, não é, na política. Isso significa que acabaria, para nós, mulheres, uma oportunidade, uma janela para nós ocuparmos esses espaços públicos. Como é que tu vê essas políticas afirmativas, tanto para a mulher, quanto também para a cota racial? Eu acho assim, Denise, que quando houver uma maior paridade, isso vai ser bom para todos, né? Inclusive, existe é uma atuação da ONU, eu acho que é a questão da paridade, que fala que a desigualdade está muito presente na sociedade e é um freio para o desenvolvimento sustentável do país. Então, só nessa frase já indica tudo. É uma melhora assim, enorme para a sociedade num todo,
né? Não é uma briga assim que vai ser a questão de, eu quero um lugarzinho no mundo, mas não é só isso, né? A gente busca por uma igualdade para uma melhora para todos. As mulheres têm tantas qualidades, né? Esses dias eu estava vendo até uma pesquisa que falou que de 100% dos acidentes, quer dizer, de todos os acidentes que ocorrem no país, apenas 20% eu acho que são causados por mulheres, entende? A mulher tem muitas qualidades, a mulher é segura, é comedida em algumas questões, assim, ela pensa muito antes de fazer algumas, né? Então, assim, os prós são muitos, né? E a gente tem que valorizar isso. No momento que vem uma mulher querendo colocar abaixo todo um trabalho, todo um empenho, com certeza o problema está nessa mulher em questão, que precisa de um apoio, de um conselho, de uma psicanálise, alguma coisa nesse sentido. Tu estava falando, Dani, nós temos 9 minutos, vou passar para a Ana. Não, eu já ia aproveitar só o gancho, assim, porque já que tu falou na questão da política, já que tu cuida desse GT de mulheres na política, eu queria que tu contasse para nós um pouquinho, assim, como é que tu enxerga hoje a mulher e a política? O que tu está percebendo, assim, nesses movimentos, 2020, daqui a pouco nós temos eleições. Como é que tu está enxergando a mulher nesta situação com relação à política? Olha, de um tempo atrás, quando eu ainda morava em São Borja, eu me recordo somente de uma vereadora, né? Isso há 10 anos atrás, uma vereadora só. De um tempo para cá, eu tenho visto uma mudança bem significativa, porque eu vejo nomes mais bem vistos na sociedade, no âmbito político de mulheres, né? Inclusive, nós tivemos a presidenta, a mulher, a Dilma Rousseff, que foi muito importante para a nossa história, para a nossa classe. Independente do que aconteceu com ela ou não, ela ocupou um cargo máximo de poder dentro do nosso país. E isso precisa ser elevado para mais mulheres terem essa empolgação, esse empenho. Eu acho que está melhorando, mas precisa melhorar muito mais. O Brasil é o penúltimo lugar na América Latina em mulheres na política, ele perde para o Haiti, um país tão maltratado com guerras e tudo mais, que é o Haiti, ainda o Brasil perde, né, nesse sentido. Então, eu acho assim que a nossa defesa, a nossa bandeira tem que ser um apoio, tem que ser uma mão amiga, tem que estender a mão para a colega, tem que estar sempre apoiando, dando uma palavra de conforto, de apoio, de empoderar a mulher, né? Nada impede eu, como mulher, de empoderar uma colega minha, de dizer, Denise, tu tem capacidade, vamos lá, tu é uma mulher bonita, guerreira, Luciana, vamos lá, seja forte, tu vai conseguir, se tu não conseguir agora, não para de lutar, vamos adiante, entende? É isso que está faltando, é isso que eu muito poucas vezes ouvi isso, principalmente aqui em Santo Augusto, quando eu já sou uma profissional, quando eu já tenho família, quando eu já tenho filho. Então é muito difícil. Muitas vezes tu ouve isso quando tu é jovem, que tu é adolescente, que tu tem a amiguinha lá, que olha a revistinha Capricho e é tudo legal. Entende? Agora, nesse patamar que a gente já vive, mais amadurecida, as mulheres têm muita dificuldade, muita vergonha de empoderar as outras. Existe uma barreira, parece, eu sinto isso. E não precisa disso, né? Todas nós temos capacidades, que nem nós conversamos esses dias com a Luciana. Eu, na pandemia, tive que fazer algumas outras atividades para melhorar a minha renda, porque a advocacia teve uma queda por causa dos fóruns fechados, enfim. Claro. E eu comecei a fazer uns enfeites, que é uma decoração de cuia, é um artesanato. A Luciana já comentou que ela não tem esse dom da motricidade fina e tudo mais. Mas, assim, cada uma tem um dom específico. Se ela não tem facilidade com artesanato, claro, com certeza, ela é uma mulher cheia de dons, eu sei disso. Algum outro dom se manifesta muito bem na pessoa da Luciana, e isso, com certeza, na pessoa da Denise, que eu não conheço muito bem, mas que eu vejo uma mulher muito guerreira, muito batalhadora em busca dos seus objetivos e na defesa dos objetivos das outras colegas também. Então, assim, temos que nos dar as mãos, né? Porque eu sempre uso essa frase, unidas somos mais fortes, penso eu. Dani, gurias, eu queria propor o seguinte para vocês. Nós temos 5 minutos
Então, vamos tentar fazer em 4. Eu gostaria de dizer uma coisa, passo para a Luciana e tu encerra, né? Pode ser assim? Vocês concordam? Pode? Ok, top. Vou ser muito breve. Eu fico muito feliz, Daniele. A Luciana é uma parceira já de anos, né? Que já conheço um pouco melhor. Mas eu fico muito feliz porque as mulheres que estão dentro do nosso movimento independente, 50-50, tanto as jovens como tu, quanto as mais maduras e as que têm mais juventude acumulada, como eu, nós temos esta característica que tu citaste agora, de que nós mulheres tanto sentimos falta, de dar mão para as outras, uma sobe e puxa a outra. Eu posso ajudar a minha colega, eu posso estender a mão, tem espaço para todas nós. Então, nós não precisamos passar uma por cima das outras para obtermos os nossos objetivos. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ter te conhecido e de saber que tu estás no movimento. Obrigada. Lu, contigo. Temos 3 minutos. Tá, obrigada, Denise. Eu vou ser muito breve também, mas eu tenho muito que agradecer a Daniele Giuliani. Muito obrigada pela colega que ela é. Nós nos reconhecemos. Eu digo que as feministas elas se reconhecem na primeira frase, né? E foi assim que aconteceu comigo e com a Daniele. Então, Daniele, assim, eu sou muito grata também por estar contigo no movimento 50-50, bem como disse a Denise, esse é o nosso norte, é uma ajudar a outra, é uma descobrir o potencial da outra e levar para outras mulheres, para a sociedade, essa mobilização. Nós precisamos conscientizar, nós estamos para conscientizar e contamos muito contigo. Agora é contigo, Dani, beijo, muito obrigada. Meninas, então, encerrando, eu gostaria de agradecer vocês, né, por esse espaço de estar falando sobre esse movimento, mas é uma coisa, assim, que me comove, é a questão de que quando uma pessoa te elogia, te enaltece as tuas qualidades, isso te faz tão bem, parece um afago na tua alma, assim, tu te sente mais forte, mais guerreira, e já pensaram, se uma pessoa fizer isso para outra, já são 2, e daí que essas 2 façam para mais 2, são 4, e é uma rede enorme, é uma onda, como vocês falaram, exatamente assim que eu penso. Então, tem que parar com esse estigma, com essa questão de diferenças, de tudo separadinho, marcadinho, aqui é lugar de mulher, aqui é lugar de homem, né? É uma questão de nos empoderarmos, de vermos que temos espaço, tem espaço para nós e colocarmos, né, nos colocarmos nesses espaços, né? Precisamos querer ocupar esses espaços, porque muitas vezes a gente acha que não é capaz, a gente acha que não vai dar certo. Então, assim, ó, seguimos firme nesse propósito, vamos lutando sempre. Obrigada pela atenção de vocês, são umas queridas. Eu até achei que não ia falar muito, mas vocês viram que eu falo bastante. Passa muito rápido, veja que passa muito rápido. E a gente começa a conversar sobre esses assuntos e o tempo voa, porque é uma coisa do nosso dia a dia, é uma coisa que está aí. E a gente precisa discutir sim, precisa levar à tona, precisa levar para debate, porque é muito importante. Então, obrigada pela oportunidade e o que precisarem, eu fico à disposição. Um beijo em vocês, tudo de bom. Muito obrigada, então, daqui de Porto Alegre. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que estão nos escutando. O Movimento 50-50 está aberto para receber todas as mulheres e homens também que queiram pensar, dialogar, mobilizar outras pessoas. Obrigada.